Senhores, vejam só. Primeiro campeão mundial de clubes da FIFA. Sensacional, né? Pois é. Nós sabemos bem disso, todo corintiano sabe muito bem disso. Nós demos muito valor para esse campeonato, comemoramos demais. Foi épico, apoteótico, como não poderia deixar de ser, como quase tudo que envolve o Corinthians. E isso tira os nossos adversários do sério. A verdade é que os Antes têm uma raiva desse Mundial de 2000, que é uma coisa incrível. Aliás, essa raiva deles só faz a conquista ser mais gostosa ainda e mais agradável ainda. Porque a verdade é uma só. No ano 2000, houve um campeonato mundial de clubes organizado pela FIFA, que se chamava Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que chamava. Ó. Conseguem ver? Estádio do Morumbi. FIFA Club World Championship Brasil 2000. Pois é, ninguém inventou. Ninguém precisou pedir para a FIFA reconhecer. A FIFA organizou. Foi o Blatter que deu a taça para o seu Fred Eusébio Rincon, capitão do Corinthians, campeão. Eu peguei meu carro e eu fui assistir Corinthians e Real Madrid. Eu fui assistir Corinthians e Al Nassr, Raja Casablanca, e fomos pro Maraca ver Corinthians e Vasco na final. Foi um campeonato que existiu, não resta dúvida sobre isso. E foi um campeonato organizado pela FIFA. Tanto que se chama Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Contra fatos não há argumentos. E isso tira os caras do sério. Por que isso tira os caras do sério? Por um motivo muito simples. Primeiro, o Corinthians ainda não tinha conquistado a Libertadores. É verdade. Não dá pra negar. O Corinthians não tinha conquistado a Libertadores ainda. E como se isso não bastasse, o Vasco lá estava como campeão da Libertadores de 98. Não como campeão da Libertadores de 99. O Palmeiras já era o campeão da Libertadores de 99. Vejam só. Então, na lógica palmeirense, que está correta, o Palmeiras deveria ter jogado o Mundial. É verdade. Mas não jogou. Ah, foi político. É claro que foi. Ninguém nega isso. É claro que foi político. Para os organizadores era muito interessante você ter nas duas sedes previamente estabelecidas, seria uma sede em São Paulo, no Morumbi, e outra no Rio, no Maracanã, dois times de massa de São Paulo e do Rio. É claro que para a FIFA, para a Traffic, para a Band, para todo mundo era mais interessante ter o Vasco disputando do que o Palmeiras. É simples assim. Mas é aquela coisa, não adianta chorar. Vai fazer o quê? O Palmeiras foi indignado, esperneou, e a FIFA prometeu para o Palmeiras que no ano seguinte, que no ano de 2001, o Palmeiras seria o representante da Conmebol na edição que seria realizada na Espanha. O Palmeiras até alugou uma casa lá, Casa Palmeiras. Não teve o campeonato, a FIFA só volta a organizar um campeonato mundial de clubes em 2005 e o Palmeiras se fudeu. A verdade é essa, né? Mas o Corinthians não deveria estar lá também. Por que o Corinthians está disputando aquilo lá? Levaram o Corinthians como campeão de 98. É verdade. Eles precisavam de um critério para estabelecer, para poder dar essa puxadinha que eles queriam de ter o Vasco e ter o Corinthians. Eles falaram, serão os campeões de 98. Então o Vasco, campeão da Libertadores de 98, foi indicado pela Conmebol, campeão da Libertadores, e o Corinthians, campeão de 98, já estava definido como participante indicado pelo Brasil. E muita gente falou, mas isso não é justo, e se tiver um novo campeão em 99? Bom, o Corinthians acabou com essas dúvidas, foi campeão de novo em 99. Então para você, boçal, que não sabe a história, que fala que o Corinthians deveria estar lá, o Corinthians era o bicampeão brasileiro. Não resta dúvidas com relação a quem deveria ser o representante do Brasil naquele campeonato mundial. Era o Corinthians? Claro que era o Corinthians. Já o Vasco, você tem toda a razão em reclamar. Mas, como eu já expliquei aqui, foi política mesmo, o Palmeiras se fudeu e o Vasco foi disputar o campeonato mundial. Juntaram-se a Corinthians e Vasco os últimos dois campeões europeus e do Mundial Interclubes, o Real Madrid e o Manchester United. Além desses, os representantes das outras confederações espalhadas pelo mundo. Né? Então, o South Melbourne, ou Melbourne alguma coisa da Austrália, estava lá como representante da Oceania, o Raja Casablanca estava lá como campeão africano, provavelmente, o Al Nassr estava lá, provavelmente, como representante da Ásia. E quem falta? E o Necaxa, do México. Acho que era o Necaxa do México, né? Estava lá como representante da CONCACAF. Portanto, eram esses os times que disputariam a honra de poder serem aclamados no final como os primeiros campeões mundiais de clubes oficiais da FIFA. Bom, no grupo que disputaria em São Paulo, né, fazendo seus jogos no Morumbi, estavam, além do Corinthians, o Real Madrid, o Al Nassr e o Raja Casablanca. No outro grupo, no Rio de Janeiro, estariam o Vasco, o Manchester United, o Necaxa e o Melbourne, o South Melbourne, não me lembro o nome dos caras, prometo dar uma olhada depois. O Corinthians faz sua estreia contra o Raja Casablanca, o Corinthians vence por 2-0.
E muito antes vai aparecer nos comentários aqui depois falando: vocês ganharam roubado para variar, porque o Corinthians se classificou no saldo de gols. Mas o jogo contra o Raja Casablanca foi 2-0. O segundo gol do Corinthians, a bola não entrou. É verdade. Gol do Fábio Luciano, a bola não entrou. Bate na trave, o goleiro tira tal em cima da linha, mas a bola não entrou. E é verdade que o Corinthians se classifica no saldo de gols. O que esse boçal esquece de falar, que ninguém gosta de falar, é que o Corinthians foi roubado no jogo contra o Real Madrid. Teve um gol do Edilson, o Edilson teria feito 3 gols nesse jogo. O João Carlos pula a bola para disputar com o goleiro, no Cacilhas no caso, e o juizão deu falta. Não foi falta. Não foi falta. Tiraram na mão grande um gol do Corinthians contra o Real Madrid. Se aquele gol do Corinthians tivesse valido, nós não precisaríamos de saldo de gols para decidir. Nós simplesmente teríamos vencido os 3 jogos. Fica o esclarecimento aí que é para os panacas pararem de falar besteira. O Corinthians vence o Raja Casablanca, portanto, por 2-0. O Real Madrid também vence o seu jogo contra o Al Nassr por 2 gols de diferença. E ambos chegam assim em condições de igualdade para se enfrentar na segunda rodada desse grupo. Um jogaço. Eu posso dizer para vocês, aliás todo corintiano que esteve lá pode, isso não é para qualquer um, que eu peguei meu carro, minha família e fui assistir Corinthians e Real Madrid no Morumbi, válido pelo Campeonato Mundial de Clubes. Legal, né? Pois é, não é todo mundo que pode falar isso. Eu falo, tenho muito orgulho disso. Estávamos lá, fizemos parte disso e lá fomos nós enfrentar esse timinho do Real Madrid aí. Real Madrid que tinha Cacilhas, Hierro, Carembê, Redondo, Sávio, Roberto Carlos, Anelka, treinados pelo Vicente Del Bosque, timaço do Real Madrid. Pois é, mas para ganhar do Corinthians aqui precisaria mais do que isso, né? Lógico. Os caras fizeram 1-0, chute forte do Roberto Carlos, a bola desvia no Anelka e entra, 1-0 para o Real Madrid. O Corinthians empata com o gol do Edilson, mas o melhor estava por vir no segundo tempo, né? Havia um zagueiro do Real Madrid chamado Carembê, que havia sido questionado sobre o Edilson, e ele disse: nem sei quem é esse cara, não conheço, deu uma desdenhada no Edilson, né? Pois bem, como todos vocês se lembram, Edilson pegou a bola, avançou, o Carembê veio para dar o combate, ele meteu a bola no meio das pernas do cara e fez um golaço. Foi o gol da virada, o 2-1. Um gol antológico, histórico, um dos grandes gols da história do Corinthians. O Real Madrid ainda empata o jogo, também com a Anelka, recebe uma bola cara a cara do Dida, dribla o Dida, faz um golaço, 2-2, e o jogo se encaminhava para o seu final. Até que teve um pênalti cometido por Fábio Luciano, e o Anelka foi para fazer o que seria o seu terceiro gol do Real Madrid. Seria, porque no caminho havia Dida no meio do caminho, e Dida defende a cobrança de Anelka segurando o 2-2. Dida, aliás, que estava numa fase espetacular. No Campeonato Brasileiro de 99, o Corinthians pega o Guarani nas quartas de final. O Corinthians ganha o primeiro jogo de 2-0, empata o primeiro jogo 0-0, vence o segundo no Morumbi por 2-0. Podia, portanto, perder de 2-0 que se classificava. O Guarani tinha que fazer 3-0. O jogo estava 1-0 para o Guarani, quando teve um pênalti para o Guarani. Imagina, seria o 2-0 para o Guarani, olha que nervoso. O Dida pegou. Depois o Corinthians empata o jogo e vai para a semifinal. Na semifinal o Corinthians pega o São Paulo. E o Dida pega 2 pênaltis do Raí, como todo mundo conhece essa história, não preciso contar. Espetacular, né? O cara estava numa fase assim, monstruosa. E pegou de novo esse pênalti do Anelka, né? E não pararia por aí, como vocês vão ver mais pra frente na final. Corinthians e Real Madrid, portanto, fazem um jogo eletrizante, um baita jogo. O jogo termina 2-2, Morumbi lotado, com chuva. E com esse empate, ambos vão para a última rodada precisando vencer, mas dependendo do saldo de gols, porque estava tudo empatado até aquele momento. E o Real Madrid jogaria primeiro. O Real Madrid ia enfrentar o Raja Casablanca, o Corinthians ia enfrentar o Al Nassr. E nós pensamos, porra, vai ser foda, porque eles vão pegar o Raja Casablanca, vão meter 5 no Raja Casablanca, nós vamos ter que meter 6 no Al Nassr. Para nossa sorte, o Raja Casablanca faz um jogo difícil que o Real Madrid chegou a estar vencendo. O Real vira o jogo, vence o jogo, mas vence por 1 gol de diferença. Ou seja, bastava o Corinthians vencer simplesmente por 2-0, ganhar do Al Nassr por 2 gols de diferença, e o Corinthians estaria classificado para a final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Mas é claro que não seria fácil, né, senhores? O Corinthians faz 1-0 ainda no primeiro tempo com o Ricardinho, e no segundo tempo o tempo passa, e o gol não sai. 10, 15, 20, 25, 30... 37 minutos do segundo tempo, quando o Fred Eusébio Rincon da entrada da área bate cruzado, o gramado molhado, a bola ainda aqui que estufa a rede, a água espalha, a cena linda, o Morumbi explode em festa, o Corinthians fazia 2-0 e estava classificado para a final do primeiro Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Sensacional.
Eu me lembro de estar com a família lá no Hobby Lanches, lá na Cardoso, lá comendo x-salada tradicional pós-jogo e pensando, porra, vamos pro Maraca, final de Mundial, animal. Do outro lado, enfrentaríamos o Vasco. Vasco que passou com tranquilidade por todos os seus adversários no grupo, inclusive pelo Manchester United. O Vasco atropela o Manchester United. Vocês que não viram esse jogo, procurem no YouTube os melhores momentos. Edmundo e Romário eram a dupla de ataque do Vasco, acabaram com o jogo. Aliás, falar um pouquinho do Vasco. O Vasco montou um timaço para jogar esse campeonato mundial. Tanto é que o Vasco seria o campeão brasileiro no final do ano, vencendo o São Caetano na final da João Avelange. Aqueles caras todos ficaram. Timaço do Vasco. Tinha Elton, Mauro Galvão, o Divan, o zagueiro que eles adoravam, e Gilberto, e Juninho, e Felipe, e Edmundo, e Romário, e Donizete, e Viola. Era um baita time, o time do Vasco. E eram os favoritos. E por que eram os favoritos? Porque o Corinthians, bicampeão brasileiro, já vinha se arrastando. O Corinthians tinha sido campeão brasileiro contra o Atlético Mineiro no dia 22. No dia 22 de dezembro de 1999. E já, no comecinho de janeiro já estávamos disputando o Campeonato Mundial. Muitos diriam que o Corinthians não teria pernas para aguentar. E de fato foi complicado. Muitos jogadores estavam abaixo da média, não estavam rendendo o que podiam, o Vampeta visivelmente cansado. O Vasco era o favorito. O Vasco era o favorito, mas a final era contra o Corinthians, né? E aí, senhores, o conselho que eu dou para vocês, tá? Da próxima vez que forem organizar um campeonato mundial no Brasil, não chama o Corinthians, tá? Nós vamos estragar a festa. Se a ideia era que outro clube fosse campeão, vai dar merda. Nós vamos ganhar, imagina, campeonato mundial de clubes no Brasil, final no Maracanã. Pô, meu irmão, o que vocês achavam que ia acontecer? Deu a lógica, né? Como vamos contar para vocês agora. Claro que não seria fácil, o adversário era duríssimo, um timaço, Maracanã lotado, torcida do Vasco em peso e a do Corinthians também. 25 mil corintianos estavam no Maracanã. É muita coisa, senhores. Para vocês que não sabem o que são 25 mil torcedores, são 2 tobogãs e meio. Imagina o tobogã do Pacaembu. É grande aquilo, hein? Cabe 10 mil. Cabem 10 mil pessoas no tobogã. Tinha 25 mil corintianos. Na verdade, um pouquinho mais. Da carga de ingressos que foi enviada para São Paulo e que se esgotou rapidamente, eram 25 mil ingressos. Eu não consegui comprar. Mas havia, do outro lado, de frente para a torcida do Corinthians, um setor branco, cadeira branca, onde devia caber umas 3 mil pessoas. E eram todos corintianos ali. Não sei de onde saiu aquilo, se aquilo já estava planejado ou não, se os ingressos acabaram e deram mais 3 mil ingressos para a torcida do Corinthians, eu não sei. O fato é que eu assisti o espetáculo da torcida do Corinthians de frente. Eu estava de frente para a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians, para variar, deu um show, cantamos o Todo-Poderoso Timão, um jogo inteiro. Um desses jogos que a torcida do Corinthians pega para cantar uma música só o jogo inteiro, né? E fica como um mantra, repetindo aquilo o tempo inteiro. E é lindo, é sensacional, é hipnótico e quando ganha, então, é maravilhoso. O jogo foi nervoso, foi foda. Um 0x0, um jogo nervoso com poucas chances. E o jogo vai para a prorrogação. Se o jogo já estava nervoso, a prorrogação, senhores, é de matar. Porque existia na época uma coisa chamada morte súbita. Para você que é novinho aí e não saiba, a morte súbita era o gol saía e acabava. Para evitar ir para pênalti, né? Sensacional, né? Você fazer um gol e saber que aquele gol é o gol do título, acabou, né? Fez, acabou. É lindo. É lindo para quem tá do lado que ganhou, né? Porque enquanto a bola tá rolando, você tá vendo aquilo ali, é um pânico. E foram 15 minutos de pânico aquela prorrogação. Cada ataque do Vasco era um Deus nos acuda. Teve uma bola que o Juninho Pernambucano recebe cara a cara com o Dida e em vez de chutar ele passa. Até hoje eu vejo aquilo e falo, ainda bem que ele não chutou. Por que ele não chutou? A torcida do Vasco deve se perguntar a mesma coisa até hoje. O fato é que ele não chutou. Ainda bem. E conforme a prorrogação foi acabando, a torcida do Corinthians foi se inflamando. Tínhamos Dida para os pênaltis, sabíamos disso e estávamos confiantes. E a prorrogação termina 0x0 e vamos para os pênaltis. A prorrogação acaba, eu tremia, fui para a área externa do Maracanã fumar um cigarrinho, na época eu fumava escondido do meu pai, não fumava na frente dele, então fui para lá para fumar. E estou lá fumando meu cigarrinho quando eu vejo o Cristo Redentor, bonito, iluminado. E senhores, vocês podem não acreditar, mas eu não sigo religião nenhuma, embora eu tenha um canal chamado Canal do Povo Escolhido, e eu acredite piamente que nós, a torcida do Corinthians, somos o povo escolhido pelos deuses do futebol, e que esses deuses do futebol existem, que têm conosco, corintianos, uma relação especial. Apesar disso tudo, eu não sou um cara religioso e eu não sigo nenhuma das grandes religiões universais. Ainda assim eu me lembro de olhar para o Cristo e dizer, de certa forma, para ele, eu não acredito em você, mas se bem que podia dar uma força hoje, né? E voltei lá para dentro para ver a decisão por pênaltis. Fred Eusébio Rincon foi, bateu e fez o primeiro. Romário foi e bateu mal.
mas passou embaixo do Dida e o Vasco empatou 1-1. Na sequência, Fernando Baiano, né? Fernando Baiano, garoto, personalidade, foi e bateu 2-1 pro Corinthians. Alex Oliveira bate, se não me engano, e faz 2-2. Luizão foi para a terceira cobrança, bateu e fez, Corinthians 3-2. Aí Gilberto foi bater e Dida, mais uma vez, como eu falei, a sequência dos pênaltis defendidos pelo Dida, nessa sequência de 99 a 2000 aí, e esse foi certamente o mais importante de todos, né? A torcida do Corinthians explode em festa, estávamos na frente. Edu, garoto Edu Gaspar, ele mesmo foi e bateu com personalidade, socou o ar 2 vezes ainda, vibrou, grande Edu. 4-2 Corinthians. Viola foi bater. Viola. Paulo Sérgio Rosa. Viola com história no Corinthians. Falei, porra, que ironia do destino, né? Seremos campeões com o Viola dando o título para nós. Vai ser legal isso daí. Viola foi, bateu e fez. Filha da puta. Tudo bem. Marcelinho ia bater. Nosso maior jogador. Marcelinho que tinha um histórico de perder alguns pênaltis decisivos, verdade. Mas imagina, aquele ano não ia perder. Marcelinho é nós. Se o Marcelinho fizesse, o Corinthians seria campeão do primeiro campeonato mundial de clubes organizado pela FIFA. Puta que pariu. Marcelinho foi pra bola e o Elton defendeu. Minha mãe não estava no jogo, ela ficou em casa, a gente morava ali na Pompeia, Perdizes, perto do estádio do Palmeiras. Ela disse que quando o Marcelinho perdeu o gol foi uma loucura. Parecia que o bairro vinha abaixo. Palmeirenses e São Paulinos juntos, comemoraram demais. Irônico, né? Se você for parar para pensar que é um campeonato que eles dizem que não deram a mínima, que eles não assistiram, que ninguém viu. Pois é. Bom, Marcelinho perde o pênalti. E o Edmundo foi pra bola. Enquanto o Edmundo ia pra bola, eu só pensava: Edmundo, seu morfético, filha da puta, lazarento, maldito. Como eu odiava esse cara. Como eu odiava esse cara. Na lista de odiáveis da minha vida, Edmundo era assim, top. Claro, por causa dos anos de Palmeiras, das provocações, folgado pra cacete, um escroto. Como seria bom ser campeão com o Dida pegando um pênalti do Edmundo. O Dida não pegou, mas como todos sabem, ele chutou a bola na lua e o Corinthians foi campeão do primeiro campeonato mundial de clubes da FIFA. Explosão, loucura, todo mundo se abraçando, chorando, abracei o Guga, chorei pra caralho. Foi sensacional. Abracei minha irmã, abracei meu pai, ficamos, olha, um dia daqueles inesquecíveis, sabe? Por isso que eu falo até hoje, 14 de janeiro do ano 2000, é assim, dos maiores dias da minha vida, da vida de todos vocês corintianos que vibraram com aquilo, e não adianta alguém querer falar o que vale, o que não vale, né? A nossa emoção é a nossa emoção, né? E nós demos valor para aquilo. Não adianta você falar para mim, os jogadores do Manchester United vieram para cá e ficaram bêbados e entraram vomitando contra o Vasco, problema deles, entendeu? O Real Madrid não entrou vomitando em campo, fez um jogo duríssimo contra nós, o Vasco não entrou em campo vomitando, fez um jogo duríssimo contra nós e nós ganhamos. Ganhamos e é um dos maiores títulos da nossa história, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Naquele mesmo ano nós fomos eliminados pelo Palmeiras na semifinal da Libertadores e isso só aumentou não, né? Começou ali, na verdade, essa provocação dos caras de falar que não valia nada. Porque naquele momento que o Corinthians foi campeão, ninguém falou nada. Foi uma festa danada. O Corinthians desfilou em carro de bombeiro. Foi aquela loucura. O Corinthians campeão mundial. Capa de todos os jornais. Campeão mundial. Corinthians campeão mundial. Ninguém questionava nada. Palmeirense nenhum tinha coragem de falar um A. Isso tinha acabado de perder no Japão para o Manchester United. Ou seja, os caras estavam doloridos. E é claro que machucou os caras, machucou todo mundo. Mas quando o Corinthians é eliminado depois da Libertadores, surge esse negócio de vocês não vale aquilo que vocês ganharam, vocês não ganharam a Libertadores. Como é que vocês podem ser campeão do mundo sem ganhar a Libertadores? Como eu já expliquei no começo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato é que a FIFA, no ano 2000, organizou o seu primeiro campeonato mundial de clubes. O Corinthians participou. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, senhores. Estádio do Morumbi, FIFA Club World Championship. Conseguem ver? Pois é, bonitinho, né? O ingresso vinha assim, ó. Que legal. Aqui, ó. Real Madrid Corinthians. 2-2 Edilson, consegue ver? Pois é. Já contei pra vocês aqui no vídeo, ou ainda não falei, que certo dia eu peguei meu carro, minha família, e fui até o Morumbi assistir Corinthians e Real Madrid, jogo válido pelo Campeonato Mundial de Clubes. Legal, né? Não é qualquer um que tem essa história pra contar, né? E essa camisa aqui? Linda, né? Pois é, é linda, mas eu jamais teria feito uma camisa diferente pra jogar nosso primeiro Campeonato Mundial de Clubes, né?
Imagina entrar em campo com aquela camisa ali, o mundo inteiro estava vendo, né? Poderíamos ter jogado com ela ou com a branca. Logo na sequência foram perguntar para o seu Alberto Dualib, aquele maldito, mas então presidente do Corinthians: presidente, o Corinthians vai jogar um campeonato mundial, o mundo inteiro olhando, não era a hora do Corinthians estar jogando com seu uniforme tradicional? E ele respondeu: era. Sério, ele falou isso. Essa foi a resposta dele. Mas enfim, deu sorte, foi com essa camisa que jogamos 3 dos 4 jogos, só contra o Real Madrid jogamos com aquela invertida, né? Com essa parte aqui branca e a camisa preta, linda. Foi com aquela camisa que o Edilson fez aquele gol no tal do Carembê. Enfim, sensacional. Na semana seguinte à conquista do Corinthians, o Palmeiras enviou um ofício à FIFA pedindo para que a FIFA reconhecesse a Taça Rio de 1951 como campeonato mundial. Nessa que é a maior passada de recibo da história do Campeonato Mundial de Clubes do Corinthians, né? Tanto não valia nada que eles foram pedir para a mesma FIFA reconhecer um amistoso que eles jogaram em 51. Contrataram um historiador, fizeram toda uma parada aí, mandaram para a FIFA e não passou. Diferente do que muito palmeirense espalha até hoje. Vai lá que a FIFA fala, vai lá, vai lá, não passou porra nenhuma. Não passou porque não era. Não adianta querer decidir no grito, como vocês fazem com campeonatos brasileiros, que aquilo era mundial. Não era mundial. Pode ter sido um campeonato legal para vocês, mas não era um campeonato mundial. Não chamava campeonato mundial. Veja, mais uma vez, ó. Conseguem ler? FIFA Club World Championship, campeonato mundial de clubes da FIFA. Não precisamos pedir reconhecimento. Percebem a diferença? Enfim, a gente sabe o quanto aquilo machucou os antes, né? Os caras vêm pensar, puta que pariu, a FIFA vem fazer um campeonato mundial de clubes no Brasil, justo na época que o Corinthians é bicampeão brasileiro, quando é o Corinthians que vai representar o Brasil. Pô, o que vocês acharam que ia acontecer, né? Fica a dica, aliás. Da próxima vez que vocês forem organizar um campeonato mundial de clubes no Brasil, não chama o Corinthians para participar. É claro que vai dar merda. É claro que vai dar merda. Os caras já avisam antes, ao final vai ser no Maracanã. Nós vamos ganhar. Você tem dúvida que nós vamos ganhar? Contra o Vasco. Vocês acharam que o Vasco ia ganhar a gente na final de Mundial no Maracanã? Pô, vocês estão de brincadeira, entendeu? E é isso, senhores. Espero ter esclarecido toda a história e todas as circunstâncias que envolveram a realização do primeiro Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, disputado no Brasil em janeiro de 2000 e vencido de maneira brilhante pelo Sport Clube Corinthians Paulista. Um abraço e vai Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.